Graça e paz. Seja bem-vindo ao canal O Poder da Proclamação. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Isaías 55:11. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24:14. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:11. E a última palavra que Jesus disse através da visão de João no Apocalipse: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem Senhor Jesus. Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, Derek Prince. Temos a confirmação de que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Timóteo 3,16. Sobre a Bíblia. Atualmente, os aderentes do cristianismo em todo o mundo rondam 1 bilhão de pessoas. Esse total inclui cristãos de todas as seções da igreja, em todas as zonas da terra e de uma imensidade de raças. Nem todos eles estão a praticar ativamente a sua fé, mas são todos reconhecidos como aderentes. Como tal, constituem um dos mais numerosos e mais significativos segmentos da população mundial. Virtualmente, todos esses cristãos reconhecem a Bíblia como a base de autoridade da sua fé e prática. A Bíblia também desempenha um papel importante em duas outras grandes religiões mundiais, o judaísmo e o islamismo. Por todos os padrões objetivos, é o livro mais lido e mais influente de toda a história da raça humana. Ano após ano, encabeça a lista dos livros mais vendidos em todo o mundo. Assim, é óbvio que qualquer pessoa que deseja possuir uma boa cultura geral não se pode dar o luxo de omitir o estudo da Bíblia. A Bíblia, tal como a possuímos atualmente, divide-se em duas grandes seções. A primeira, o Antigo Testamento, contém 39 livros. Foi escrita fundamentalmente em hebraico, embora algumas partes tenham sido escritas numa outra língua semita, irmã chamada aramaico. A segunda seção, o Novo Testamento, contém 27 livros. Os manuscritos mais antigos estão escritos em grego. O Antigo Testamento descreve sucintamente a criação do mundo e de Adão em particular. Relata como Adão e a mulher, Eva, desobedeceram a Deus, provocando assim uma série de más consequências que os atingiram a eles, aos descendentes e ao meio ambiente onde Deus os havia colocado. Prossegue esquematizando as primeiras gerações descendentes de Adão. Após 11 capítulos, o Antigo Testamento foca a atenção em Abraão, um homem escolhido por Deus para ser o pai de um povo especial, através de quem Deus se propunha a providenciar a redenção de toda a raça humana. Depois continua a registrar a origem e a história deste povo especial, a quem Deus dá o nome de Israel. No todo, o Antigo Testamento registra a forma como Deus lidou com Abraão e os seus descendentes durante um período de cerca de 2000 anos. O Antigo Testamento revela vários aspectos importantes do caráter de Deus e da maneira como lida com indivíduos e nações. Essa revelação inclui a justiça de Deus e os seus juízos, a sua sabedoria e poder, a sua misericórdia e fidelidade. Em particular, o Antigo Testamento enfatiza a fidelidade de Deus em cumprir os pactos e promessas que ele fez, quer a pessoas, quer a nações. O ponto central do propósito especial de Deus para Israel foi a sua promessa selada pela sua aliança de que enviaria um libertador, com a tarefa divina de redimir a humanidade de todas as consequências da sua rebelião e restaurá-la ao favor de Deus. O título hebraico deste libertador era Messias, que significa literalmente o ungido.
O Novo Testamento registra o cumprimento desta promessa de Deus na pessoa de Jesus de Nazaré, o que é indicado pelo título que lhe foi atribuído, Cristo. O título deriva de uma palavra grega Christos, que significa precisamente o mesmo que o título hebraico Messias, ou seja, o ungido. Jesus veio a Israel como ungido, que Deus havia prometido no Antigo Testamento. Cumpriu com exatidão tudo quanto o Antigo Testamento havia predito relativamente à sua vinda. Apreciados nessa perspectiva, o Antigo e o Novo Testamento estão intimamente ligados, formando uma revelação simples e harmoniosa de Deus e dos seus propósitos para o homem. Alvo destes estudos. É segundo essa perspectiva que é apresentada a seguinte série de estudos, focam principalmente os seguintes temas. 1. A pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo. 2. Passos práticos que uma pessoa deve empreender a fim de participar da redenção de Cristo e tornar-se membro do seu povo especial, a Igreja. 3. As provisões básicas colocadas por Cristo à nossa disposição a fim de vivermos a vida cristã na sua plenitude. 4. As grandes doutrinas fundamentais da fé cristã que todos os cristãos comprometidos necessitam de conhecer detalhadamente. A terminar, gostaria de dar uma palavra de conselho ao leitor. Tente analisar esses estudos com o coração e uma mente abertos. Esforce-se por pôr de parte qualquer preconceito pessoal que tenha, seja de ordem religiosa ou intelectual, desde que Deus lhe fale diretamente com as suas próprias palavras. Ele tem muito a dizer-lhe e é tudo muito bom. Derek Prince. Capítulo 1. Os alicerces da fé cristã. Em diversas passagens, a Bíblia compara a vida do crente à construção de um edifício ou de uma casa. Por exemplo, na Epístola de Judas, versículo 20, lemos: edificando-vos na vossa fé santíssima. O apóstolo Paulo também utiliza a mesma imagem em diversas passagens em 1 Coríntios 3, 9 e 10. Diz: edifício de Deus sois vós. Lancei o fundamento como prudente construtor. Em Efésios 2, 22, também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Em Atos 20, 32, a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar. Em todas essas passagens, a vida do crente é comparada à construção de um edifício. Ora, na ordem natural, a primeira e mais importante característica de qualquer edifício sólido é o alicerce. Este estabelece necessariamente um limite ao peso e à altura do edifício que sobre ele se ergue. Alicerces fracos só podem aguentar uma casa pequena. Um alicerce forte sustenta um grande edifício. Há uma relação direta entre o alicerce e o edifício. Na cidade de Jerusalém, vivia numa casa construída por um assírio. Esse homem obtivera da Câmara autorização para levantar um edifício de 2 andares e escavaram-se os respectivos alicerces. No entanto, para aumentar o seu rendimento do aluguel da casa, este assírio mandou construir um 3º piso sem autorização para tal. O resultado foi que, durante o tempo em que lá vivemos, todo o edifício começou a rachar num canto e abrir uma fenda de alto a baixo. Qual a razão de tudo isto? Os alicerces não eram suficientemente fortes para aguentar a casa que sobre eles o homem construíra. Também do domínio espiritual, o mesmo sucede na vida de muitos cristãos professos. Têm toda a intenção de, nas suas vidas, erguer um belo e sólido edifício cristão. Mas, infelizmente, essa linda construção não tarda a afundar-se, a rachar, a sair da verdade e a inclinar-se grotescamente. Por vezes, rui mesmo por completo, deixando atrás de si apenas um monte de votos, de orações e de boas intenções que nunca foram cumpridas. Por baixo desta massa de ruínas jaz a razão de tanto fracasso. São os alicerces que nunca foram devidamente estabelecidos e que, por isso, se mostraram incapazes de sustentar o edifício para o qual foram concebidos. Cristo, a rocha.
Quais são então os alicerces que Deus estabeleceu para a vida cristã? A resposta é dada claramente pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 3,11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Essa verdade é também confirmada pelo apóstolo Pedro em 1 Pedro 2,6, onde fala de Jesus Cristo, de quem diz: pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. A Escritura a qual Pedro aqui se refere encontra-se em Isaías 28,16, que diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra. Assim, tanto o Antigo Testamento como o Novo concordam neste fato vital. O verdadeiro alicerce da vida cristã é o próprio Jesus Cristo. Nada e ninguém mais. Não é um credo, não é uma igreja, não é uma cerimônia. É Jesus Cristo em pessoa. E ninguém pode estabelecer outro fundamento. Neste segmento, é também útil considerar as palavras de Jesus. Em Mateus 16, 13 e 18, lemos a seguinte conversa travada entre ele e os seus discípulos. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns têm sugerido que com essas palavras Jesus quis dizer que o apóstolo Pedro é a rocha sobre a qual a igreja cristã deve ser edificada e que, portanto, Pedro é de algum modo o alicerce do cristianismo em vez do próprio Cristo. Essa questão do verdadeiro fundamento é de uma importância tão vital que devemos examinar cuidadosamente as palavras de Jesus, a fim de aprendermos o seu verdadeiro significado. No grego original do Novo Testamento, há na resposta de Cristo a Pedro um jogo intencional de palavras. Em grego, o nome Pedro diz-se Petros, enquanto o termo para pedra é Petra. Jogando com esta semelhança fonética, Jesus diz: tu és Pedro, o Petros, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Embora haja semelhança fonética entre essas duas palavras, o seu significado é bem diferente. Petros quer dizer uma pequena pedra, ou um seixo, enquanto Petra se refere a uma grande rocha. A ideia de construir a igreja sobre um seixo seria obviamente ridícula e não podia ser o que Jesus tinha em mente. Jesus joga com palavras a fim de realçar a verdade que tenta transmitir. Não está a identificar Pedro com a pedra. Pelo contrário, está a contrastar Pedro com a pedra. Realça a pequenez e a insignificância da pequenina pedra. Pedro em comparação com a grande rocha sobre a qual a igreja está edificada. Tanto o senso comum como a Escritura confirmam este fato. Se a Igreja de Cristo estivesse realmente fundada sobre o apóstolo Pedro, seria certamente o edifício mais inseguro e instável do mundo. Um pouco mais adiante em Mateus 16, 22, 23, lemos que Jesus começou a alertar os discípulos para a sua iminente rejeição e crucificação. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Aqui Jesus acusa diretamente Pedro de estar a ser influenciado no seu pensamento pelas opiniões dos homens e até mesmo pelas insinuações do próprio Satanás. Como é que tal homem podia ser o fundamento de toda a igreja cristã? Mais tarde, nos evangelhos, lemos que, em vez de confessar Cristo diante de uma criada, Pedro negou publicamente 3 vezes o seu Senhor. Em Gálatas 2, 11 e 14,
Paulo diz-nos que mesmo depois da ressurreição e do dia de Pentecostes, Pedro, com medo dos seus conterrâneos, não quis comprometer-se com um ponto da verdade do Evangelho. Claro que Pedro não era pedra. Era amoroso, impetuoso, um chefe nato, mas um homem como todos os outros, com todas as fraquezas e falhas inerentes à humanidade. A única rocha sobre a qual a verdadeira e estável fé cristã se pode basear é o próprio Cristo. A confirmação deste fato vital relativo ao alicerce de toda a fé verdadeira e bíblica encontra-se também no Antigo Testamento. No Salmo 18:2, o salmista Davi, inspirado profeticamente pelo Espírito Santo, diz o seguinte: O Senhor é minha rocha, o meu libertador, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. No Salmo 62, Davi faz uma confissão de fé semelhante. Nos versículos 1 e 2 diz: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. De novo, nos versículos 5, 6 e 7 do mesmo Salmo, Davi canta: Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Amém. Nada podia ser mais claro que isto. As palavras rocha e salvação aparecem aqui 2 vezes. Ou seja, as palavras rocha e salvação estão íntima e inseparavelmente unidas pela Escritura. Ambas se encontram numa única pessoa, que é o próprio Senhor. Essa verdade é igualmente enfatizada pela expressão só Ele. Para quem pretender mais confirmação desta verdade, podemos recorrer às palavras de Pedro, em Atos 4:12, quando fala ao povo de Israel sobre Jesus Cristo de Nazaré. Pedro disse: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, e apenas Ele, é a verdadeira rocha, a rocha dos tempos, na qual se encontra a salvação. Quem edificar sobre este alicerce pode dizer como Davi: Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Eu também digo isto. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalada. Amém. Então, como é que se pode começar a construir sobre esta rocha que é Cristo? Voltemos de novo àquele dramático momento em que Cristo e Pedro estavam face a face e em que Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Vejamos exatamente o que ocorreu entre ambos. Já vimos que a rocha é o próprio Cristo, mas não é Cristo isolado ou abstrato. Pedro tinha uma experiência pessoal definida. Podemos analisar 4 estágios sucessivos dessa experiência. Primeiro, houve uma confrontação direta e pessoal de Pedro por Cristo. Jesus e Pedro enfrentavam-se face a face. Entre ambos não há qualquer mediador ou intermediário. Nenhum outro ser humano intervém de todo nessa experiência. Segundo, Pedro recebeu uma revelação direta e pessoal. Jesus disse a Pedro: A carne e o sangue não te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Não foi o resultado de um raciocínio natural ou de uma compreensão intelectual. Foi a manifestação de uma revelação espiritual direta dada a Pedro pelo próprio Deus Pai. Terceiro, Pedro reconheceu pessoalmente a verdade que lhe fora assim revelada. Quarto, Pedro faz uma confissão aberta e pública desta verdade que ele reconhecera. Nesses 4 estágios sucessivos, vemos o que significa edificar sobre a rocha. Em todo o assunto, não há nada de abstrato, intelectual ou teórico. Em cada estágio, há uma experiência definida e pessoal. O primeiro estágio é uma confrontação direta e pessoal de Cristo. O segundo é uma revelação direta e espiritual de Cristo. O terceiro é o reconhecimento pessoal de Cristo. O quarto é uma confissão aberta e pessoal de Cristo.
Cristo é assim experimentado, revelado, reconhecido e confessado. É Cristo que deste modo se transforma para cada crente individual na rocha sobre a qual a fé é edificada. Revelação. Põe-se a questão: será ainda hoje possível uma experiência idêntica? Podemos conhecer Cristo da mesma maneira direta e pessoal como Pedro o conheceu então? A essa importante pergunta, temos de responder sim, pelas duas seguintes razões. Primeiro, não foi Cristo, na sua natureza puramente humana, que foi revelado a Pedro. Este já conhecia Jesus de Nazaré, o filho do carpinteiro. Aquele que era agora revelado a Pedro era o divino, eterno e imutável Filho de Deus. Esse é o mesmo Cristo que está agora exaltado no céu, à mão direita do Pai. Durante esses quase 2000 anos que, entretanto, passaram, ele não sofreu qualquer mudança. É ainda Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente, tal como foi revelado a Pedro. Ele pode ainda hoje ser revelado a todos quantos o busquem com sinceridade. Segundo, a revelação não veio pela carne ou pelo sangue. Não surgiu por qualquer meio físico ou sensorial. Foi uma revelação espiritual, obra do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que deu esta revelação a Pedro está atualmente em operação no mundo, revelando o mesmo Cristo. O próprio Jesus prometeu aos seus discípulos em João 16, 13 a 14. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Como toda revelação se encontra no domínio eterno espiritual, ela não se encontra limitada por quaisquer fatores materiais ou físicos, como a passagem do tempo ou a mudança da língua, dos costumes, do vestuário ou das circunstâncias. Nessa experiência individual e pessoal de Jesus Cristo, o Filho de Deus, revelada pelo Espírito Santo, reconhecida e confessada, permanece a rocha imutável, o único alicerce inamovível sobre o qual toda a verdadeira fé cristã se deve basear. Credos e opiniões, igrejas e denominações, tudo isso pode mudar, mas esta rocha verdadeira da salvação de Deus, pela fé pessoal em Cristo, permanece eterna e imutável. Sobre ela podemos edificar a nossa fé para o tempo e para a eternidade com uma segurança e uma confiança que nada pode abalar. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Reconhecimento. Nos escritos e no testemunho dos cristãos primitivos, nada é mais saliente do que a sua serenidade e confiança quanto à sua fé em Cristo. Em João 17,3, Jesus diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Isso não é conhecer Deus meramente de um modo geral, através da natureza ou da consciência como Criador ou Juiz. Não é tampouco conhecer Jesus Cristo como uma mera personagem histórica ou um grande mestre. É conhecer direta e pessoalmente o próprio Cristo e Deus nele. Uma vez mais, em João 5,13, o apóstolo escreve: "Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus." Os cristãos primitivos não apenas criam, como também conheciam. Tinham um tipo de fé experimental que produzia um conhecimento definitivo daquilo em que acreditavam. No versículo 20 do mesmo capítulo, o apóstolo João escreve de novo: "Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna." Note-se a confiança humilde, mas serena dessas palavras. A sua base é o conhecimento de uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Jesus. O apóstolo Paulo dá o mesmo tipo de testemunho pessoal em 2 Timóteo 1,12, quando diz: "Porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia." Note que Paulo não disse "eu sei o que tenho crido." Ele disse "eu sei em quem tenho crido." A sua fé não se fundamentava num credo ou numa igreja, mas numa pessoa que ele conhecia por uma relação direta
e essa pessoa era Jesus Cristo. Como resultado dessa relação pessoal com Cristo, tinha uma confiança serena relativamente ao bem-estar da sua alma, que nada no tempo ou na eternidade podia destruir. Confissão. Durante alguns anos realizei com regularidade cultos nas ruas da grande cidade de Londres. No final, abordava por vezes pessoas que haviam escutado a mensagem e fazia-lhes esta simples pergunta: é cristão? Muitas vezes recebia respostas do gênero: acho que sim, ou espero que sim, ou tento ser, ou não sei. Todos que respondiam assim negavam liminarmente um fato. A sua fé não estava fundada sobre o alicerce seguro de um conhecimento direto e pessoal de Jesus Cristo. Suponhamos que lhe fizessem a mesma pergunta: é cristão? Que tipo de resposta iria dar? Uma palavra final de aviso de Job 22:21. Reconcilia-te, pois, com ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem.